um dia que tu nos concedeu a cada um de nós. Agradecemos até pela chuva, Pai, que caiu nessa tarde, continua caindo. Tudo isso, Pai, são bênçãos que tu tem dado a nós e toda a natureza, Pai. A criação, tudo depende, Pai, da água e da chuva. Pai, agora nós te pedimos a tua bênção em favor desse estudo, da nossa irmã Sônia, que vai, Senhor Deus, passar para nós o estudo. Ela precisa, Pai, da orientação do Espírito Santo, para que ela possa fazer o estudo, Deus. E nós também precisamos, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações, as nossas mentes, para entender, Senhor Deus, a tua palavra. Abençoe todos os participantes, que todos possam, Senhor Deus, estar atento ao que vai ser falado e explicado neste momento. Em nome do teu Pai, de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. 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 Então, nós estamos aprendendo sobre os temperamentos, né? Boa noite, Josi, acabou de chegar. E agora nós estamos estudando personagens da Bíblia e os seus temperamentos. Por quê? Nós vamos ver que pessoas, né, que servos de Deus, eles tinham o mesmo temperamento que nós temos hoje, né, parecido com os nossos, e nós vamos ver o que resultou na vida deles, os pontos fortes do temperamento deles e o que complicou por conta desses, né, do temperamento. E nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, como fez a diferença, e é o que pode acontecer com a gente também, quando a gente deixa Deus moldar o nosso temperamento. Lembrando que o nosso temperamento não é escolha nossa, né? Nós viemos ao mundo com o nosso temperamento, assim como nós viemos com a cor dos olhos, do cabelo. Então, essa é uma característica da nossa alma, mas que veio com a gente, herdado dos nossos pais e dos nossos avós maternos e paternos. Agora, o temperamento, ele explica nossas atitudes, mas ele não justifica. Isso significa o quê? Que à medida que o tempo passa e nós vamos aprendendo a palavra de Deus, tomando decisões na nossa vida, então nós podemos melhorar o nosso temperamento, os pontos fracos do nosso temperamento, deixar Deus, o Espírito Santo, guiar a gente, moldar e aproveitar, a usar os nossos pontos fortes. E nós estamos falando sobre o Pedro, que era o sanguíneo. Nós vemos, sim, muitas falhas na vida do Pedro, mas nós vemos também muitas bênçãos, que ele foi, a maneira que ele foi usado por Deus, né, como servo aqui, enquanto ele viveu, e isso é resultado de Deus, deixar Deus moldar o temperamento. Então, Pedro sanguíneo. Vamos sempre lembrar que o sanguíneo, nesse estudo, para ficar mais claro na nossa mente, ele é simbolizado pelo ar, né? A gente viu que o ar é necessário para a gente viver. Todo mundo precisa de ar, do ar. Mas o ar, quando ele vem como em forma de brisa, então é gostoso, faz parte da nossa vida. Sem ar a gente não sobrevive, mas quando o ar vem em movimentos fortes, né, a gente chama de vento, que foi o que aconteceu aqui hoje em Cornélio, ventou bastante, então ele pode provocar destruições. Assim é o temperamento do sanguíneo, que é simbolizado pelo ar. O sanguíneo é necessário, né? O sanguíneo é muito usado na obra de Deus por essa espontaneidade que ele tem, uma facilidade de fazer amigos, de construir amizades, né? Extrovertido. Só que quando ele não é controlado pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? O ar vai entrar muito em movimento, e o muito movimento pode dar atrito, né? Então, é o que aconteceu na vida do Pedro, muita precipitação, muitas coisas que ele poderia ter evitado. E
quando a gente vê o Pedro no final da vida dele, escrevendo as cartas de 1ª e 2ª Pedro, a gente vê como Deus moldou o temperamento desse homem. Então, hoje nós vamos ver mais alguns aspectos. Vamos passar aqui, eu vou só relembrando os que eu ensinei, e depois a gente vai partir para os de hoje, tá? A vida do apóstolo Pedro tem muita coisa a ser estudada. Então, não dá para estudar tudo, mas nós vamos pegar as coisas principais, tá? Daniel, pode passar. Pode passar também. A gente sabe que o Pedro, nós vimos aqui que ele é um dos personagens mais queridos do Novo Testamento, né? Ele passa os evangelhos e até nos primeiros capítulos do livro de Atos se fala muito do apóstolo Pedro. Ele é uma pessoa que não passa desapercebido, assim como todo sanguíneo. É muito difícil um sanguíneo entrar num ambiente e ele não ser notado, tá? Só que aqui a gente vê que ele é impetuoso, né? E que muitas vezes ele aparece nas páginas do Novo Testamento, mas relatando algumas coisas que foi precipitação dele e que é consequência do temperamento dele, extrovertido, impetuoso, né? E a gente vê aqui quando a gente estuda a vida do apóstolo Pedro, a gente vê que com o passar do tempo, um dos frutos do Espírito que ele usou, que Deus usou, né, através do Espírito Santo para moldar o temperamento dele, foi o domínio próprio. Ele aprendeu a ter um controle e, inclusive, ele aconselha, né, na primeira carta, na segunda carta, ele aconselhando aquelas pessoas de um modo que a gente vê que é outro Pedro, né? Então, a gente vê que é possível usar os nossos pontos fortes para a glória de Deus e submeter os pontos fracos ao controle do Espírito Santo. Então, vamos ver algumas características de Pedro. Aqui fala que ele foi, com exceção de Jesus, ele é o que mais sobressai nos evangelhos e nos 10 primeiros capítulos de Atos, exatamente por esse temperamento extrovertido e sanguíneo de ser. Pode passar, Daniel, que a gente vai dar só uma passadinha. A gente viu que ele é impulsivo. Pedro, ele sempre, né, a palavra sempre estava na boca dele. Então, aqui fala que as expressões que ele usava, a expressão então disse Pedro, somando todas as vezes que ela é escrita no Novo Testamento, a soma delas é mais do que o que os outros apóstolos falaram. Já pensou? Então, Pedro é, sem dúvida, aquele que mais falou. Então, quando a gente vê lá, então disse Pedro, então sempre ele era o primeiro a falar alguma coisa. E isso aí é uma característica do sanguíneo. Quando a gente está numa reunião, ele sempre vai ser o primeiro a manifestar ou a sua opinião, ou a sua solução. Então, era assim o apóstolo Pedro. Então, ele era impulsivo. Próximo. Desinibido. Né? Uma característica do sanguíneo é ser desinibido, porque a característica desse temperamento é extrovertido, aquele que põe para fora, né? Então, em diversas ocasiões, ele dizia coisas maravilhosas, né? Isso daí fala, a gente estudou aqui que os sanguíneos têm essa capacidade de transbordar esse jeito agradável, de fazer com que as outras pessoas se sintam atraídas pela sua conversa, pelo seu jeito de ser. Eles têm um coração terno, palavras boas, mas também, como ele é desinibido, de outro modo, ele pode também se meter em muitas encrencas, né? Então, ele não gosta, aqui nós vimos que na pesca maravilhosa, ele tinha pescado a noite inteira, não pegou peixe, e Jesus mandou ele jogar a rede do outro lado, e ele disse, olha,
a gente pescou a noite toda e não pegou nenhum peixe, mas porque o Senhor está mandando, pela sua palavra, nós vamos lançar de novo a rede. Então, mostra que uma das características do sanguíneo é não desagradar as outras pessoas, porque quando um sanguíneo fala o que não deve, ou faz alguma coisa precipitada, depois ele volta para casa e fica martelando na cabeça dele. Será que aquela pessoa está chateada com ele? Porque ele não gosta de ter essa sensação de que alguém está triste com ele. É uma característica já do sanguíneo. Então, ele queria agradar Jesus, jogou a rede e teve aquela maravilhosa surpresa, né? Então, desinibido, é uma pessoa que sai para fora e fala, faz o que tem que fazer. Vamos lá. Falante, a gente já viu que ele que se destacava mais, então disse Pedro, ele sempre tinha alguma coisa para falar. Resposta dele vinha, às vezes, o sanguíneo, ele não fica avaliando muitas coisas antes de falar. Então, ele fala para depois catar os caquinhos das consequências daquilo que ele falou, né? Então, assim era o Pedro. A gente via que sempre ele falava, às vezes dava alguma confusão no que ele falava, mas ele também falava coisas boas. Quando Jesus perguntou quem o povo está dizendo que eu sou, então os apóstolos disseram, uns diz que o senhor é Elias ou Jeremias, um dos profetas que estão aqui, que ressuscitou. Aí ele falou, e vocês, o que vocês dizem? Então, enquanto os outros 11 pensavam, o Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele aquela declaração dele deixou Jesus tão feliz que Jesus tomou aquela resposta e disse para ele, olha, Pedro, agora você vai ser pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar, sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão diante dela. E ainda fez uma promessa que ia dar as chaves do reino para o Pedro. Essa chave nada mais era do que o Pedro ia ter ele que ia abrir, inaugurar o evangelho da maneira que Jesus prometeu para os judeus, para os samaritanos, para os gentios e para todo o confim da terra. E foi isso que Pedro fez, nada mais do que um sanguíneo, desinibido, falante, para abrir, né, inaugurar o evangelho de Jesus Cristo para todos os povos, tá? Pode passar, Daniel. Então, ele era falante. Só que uma característica perigosa do sanguíneo é a parte que ele é egoísta. Ele é egoísta no sentido de que ele quer que todos os holofotes virem para ele. Como ele é uma pessoa que gosta, essa característica de sanguíneo é espontâneo, é extrovertido, ele gosta também que tudo gira em torno dele. Então, quando o Pedro, depois dessa declaração de Jesus, que ia dar as chaves do reino para ele, né, ele não deixou isso passar sem que todo mundo soubesse, né? E ele ousava até repreender Jesus, quando Jesus dizia que ia morrer, que importava que ele entregasse a vida dele na cruz para pagar o nosso pecado, e ele disse, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Então, ele não estava entendendo, a mesma hora que ele fez uma declaração que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso é uma declaração de uma pessoa que crê no Salvador, né? No Filho de Deus aqui encarnado aqui na Terra. E, ao mesmo tempo, passado pouco tempo, ele falou que de modo algum Jesus ia morrer. Então, ele não conseguiu entender naquele momento, e se ele entendia, mas no calor da emoção, ele pensou nele, como eu vou ficar sem meu amigo, sem meu companheiro, meu mestre,
Então ele falou, de maneira nenhuma o senhor vai morrer. Ele não entendeu que sem a morte de Cristo, ele não ia ter vida eterna. Então, é precipitado, egoísta, ele pensava só naquele momento ali. Pode passar, Daniel. Ele era interesseiro também, né? Porque é uma característica do sanguíneo também. Ele é muito generoso. Todo sanguíneo é generoso. Ele gosta de ajudar as pessoas, né? Tá sempre ali. Se vê alguém com uma necessidade, ele é o primeiro a mobilizar os outros para resolver aquela situação, né? Mas o sanguíneo também, ele tem uma certa insegurança e ansiedade em relação à provisão dele também. Então, como ele tem essa ansiedade e o medo de que algo aconteça, que não dê certo, então isso gera nele também querer se precaver. E foi o que Pedro fez aqui quando ele falou, olha, o jovem rico tinha conversado com Jesus e tinha perguntado, queria saber sobre a vida eterna, e Jesus falou, vai lá, vende tudo e me segue. E aquele jovem voltou triste, vocês conhecem essa história, porque ele não queria abrir mão dos bens dele para andar com Jesus. E o Pedro aproveitou a oportunidade e perguntou, e quanto a nós? Nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Então, naquela hora que ele viu o que aconteceu com o rapaz, que Jesus falou para aquele rapaz, larga tudo isso e me segue. Então, gerou nele uma certa insegurança, ele queria saber quanto a ele, o que ia acontecer, se ele ia ter uma recompensa. Então, Jesus responde ele, né? Deixa ele tranquilo com relação a isso, porque não é que ele é só um interesseiro, mas ele é, às vezes, aquela ansiedade e insegurança quanto às coisas materiais gera nele esse interesse de querer saber já o que vai acontecer, tá? Próximo. Aí nós vamos começar hoje, essa aqui é a matéria de hoje. Ele era fanfarrão. O que é uma pessoa fanfarrão? Uma das falhas mais evidentes do sanguíneo é a sua tendência à fanfarrice, tá? Tudo que ele faz ou tem é o melhor. Pode ver. Às vezes não é por mal, é um traço é uma característica desse temperamento. E quando a gente começa a trabalhar isso na nossa vida, a gente vai se tocar, puxa, eu tenho que parar de ficar falando isso. Às vezes, até para contar uma bênção, ele exagera e ele começa, as pessoas começam até a ver ele assim, de uma forma negativa. Então, tudo que ele faz ou tem é o melhor. Mesmo quando merece elogio, sua tentação de alardear seus haveres ou feitos torna-o antipático e decepciona. Ele se decepciona por quê? Porque às vezes ele está tão empolgado com aquilo ali, né, fazendo aquela maior da festa aquilo que ele fez, ou que ele tem, o que ele ganhou, que mesmo merecendo elogio, né? Às vezes ele fica antipático, aquela pessoa que só quer ficar falando o tempo inteiro de si mesmo, do que ele é capaz, de que o que ele tem, e às vezes as pessoas, ao invés de elogiar, não elogia porque não gosta dessa característica, e o sanguíneo ele é sentimental. Se ele está todo empolgado com uma coisa e alguém não corresponde, ele fica triste e decepcionado. É só dar uma corda e ele acaba se enforcando verbalmente, porque fala muito, muito, né? Se tiver algum outro sanguíneo junto ali, ou alguém ficar dando corda, ele vai acabar falando que não deve e se metendo, se enforcando verbalmente, significa falando que não deve. Foi o caso da noite memorável no cenáculo, quando o Senhor disse aos discípulos que todos se escandalizariam por sua causa, pois está escrito, Jesus que falou essas palavras, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26, 31. Então, quando eles estavam ali no cenáculo, Jesus estava prevenindo eles do que ia acontecer.
Então, Pedro, fanfarrão, né, não podia deixar passar essas palavras sem desafiá-las. Mais uma vez, repreendeu o Senhor, dizendo, ainda que ele repreendeu Jesus e disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele não sabia o que ele estava falando, né? Olha só. Então, ele queria garantir uma coisa para Deus, né? Nós não temos capacidade de garantir para Deus nada. Deus é que nos garante, né? Nós somos falhos e pecadores, então, aqui essa característica do temperamento do Pedro fez ele querer prometer alguma coisa para Jesus, como se ele pudesse ajudar Jesus. Ele esqueceu que Jesus que veio aqui para ajudar a gente, né? Então ele falou, se todo mundo te abandonar, pode ficar tranquilo que eu não te abandono. Então, você pode ver que quando a gente está no meio de pessoas sanguíneas, elas prometem coisas, não pode contar comigo, eu vou fazer isso, ou eu vou lá, eu vou para você. E na hora que ela está falando isso, realmente ela está de bom coração querendo falar. Não é que essa pessoa é mentirosa, é enroladeira, não. Quando o sanguíneo, ele realmente tem um coração bom, uma generosidade, uma vontade de ser assim. Eu acredito que realmente o Pedro, o desejo do coração dele era esse: eu nunca vou abandonar você. Mas ele não entendia essa parte, essa fraqueza humana, ele não tá, naquela hora ele não pensou que ele era um ser humano e que isso poderia acontecer. Então, quando eles prometem uma coisa, realmente a vontade do coração é fazer, mas como ele não tem outros pontos fortes em relação à consistência no que faz, então ele se torna essa pessoa que os outros acham, tá só falando, fica só falando, é papo furado, não vai fazer isso. Então, ele fez essa promessa para Jesus, e Jesus falou, olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, não, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Né? E o Pedro ficou triste, falou, será que eu vou fazer isso? Não é isso que ele estava querendo fazer, mas é isso que ele ia fazer, tá? A resposta de Pedro nessa ocasião foi sincera. Uma das características menos compreendidas desse temperamento é a sua sinceridade. O sanguíneo, ele é sincero, às vezes a gente brinca aqui em casa com que tem pessoas na família com essa característica, então a gente fala, ó, esse aí é sincericida, né? É uma sinceridade tão grande que até acaba machucando, né? Então, às vezes a pessoa assim é mal compreendida. Você já notou como o sanguíneo é rápido e espalhafatoso em assumir compromissos ou fazer promessas? Se você tem alguém na família sanguíneo, ou se você é um desses que tem traços de sanguíneo, porque vocês já viram que o nosso temperamento não é todo um só, é o primeiro que saiu lá com mais pontuação é o teu principal, e depois vem o segundo. Então, as características que vão pesar mais na sua vida é o primeiro e depois o segundo, tá? Então, você pode notar se você tem um desses temperamentos, ou pessoas que estão perto de você têm, você vê que ele é rápido, espalhafatoso, todo animado, todo fanfarrão, e assume compromisso, faz promessa, não porque ele está querendo enganar ninguém. Que ele está mesmo com vontade de fazer aquilo, de prometer, de cumprir, mas depois ele não consegue, porque ele vai além até do que ele pode fazer, de tanto que ele quer fazer, ele vai além e depois vem na hora mesmo, ele não consegue fazer. Muitas vezes, né? Nem todas as vezes. Quando não consegue cumpri-lo, deixa de pagar ou chega atrasado, fica conhecido como mentiroso e relapso. Geralmente, pessoas sanguíneas
né? Ela empolga para comprar demais e às vezes depois ela não consegue pagar tudo que ela deve. É, ela tem mania de assumir um monte de compromisso e chegar atrasado no compromisso principal. E as pessoas começam a pensar mal dela, chamar de mentiroso, relapso, pessoa irresponsável, sendo que, na verdade, isso é um traço negativo do comportamento, do temperamento que tem que ser trabalhado. E na realidade, né, na realidade, entretanto, o comprometimento é bem sincero, ele quer, né? Mas é sinceramente sanguíneo. A gente sabe que o sanguíneo é assim, né? Nem tudo que ele promete, que ele quer fazer, ele vai fazer porque ele quer fazer muito. Mais um pouquinho. Outra característica de Pedro sanguíneo. Pedro era de vontade fraca. A gente chama de esse termo é muito usado na psicologia, vontade fraca e vontade forte. Significa vontade. O que é uma vontade fraca? É a pessoa que ela tem vontade de fazer uma coisa, só que ela vai, com o passar do tempo, ela vai desinteressando e não é persistente. E a pessoa de vontade forte, ela é obstinada e ela vai até o fim. Então, uma característica do sanguíneo é ter vontade fraca, tá? Geralmente as intenções do sanguíneo são muito boas, é boa a intenção. Mas uma das mais sérias dificuldades dessa índole é a fraqueza de vontade. E essa fraqueza é provavelmente o que impede ele de resistir às pressões. Por quê? Porque ele tem boa vontade, ele tem vontade de realizar coisas. Só que como ele não tem essa persistência, essa vontade forte, essa obstinação, o que, que vai acontecer? Logo, quando vem as pressões, ele deixa para lá e não vai até o fim, entendeu? É como um fogo de palha que faz aquele fogo alto, mas acaba logo. Muitos sanguíneos, quando colocados sob pressão, preferirão mentir a ter de enfrentar situações embaraçosas ou sofrer penalidades. Você sabe que como o sanguíneo ele tem uma coisa, ele não gosta de ser reprovado pelos outros, ser criticado, né? Ele fica muito triste com isso. Então, quando ele está sob pressão, é muito perigoso o sanguíneo desenvolver o hábito de mentir. Por que, que ele vai mentir? Para evitar um confronto. Então, ele pode cometer esse pecado da mentira, para não ter que enfrentar coisas embaraçosas ou de sofrer uma punição, uma penalidade, então ele prefere mentir. Então, quem tem um traço de sanguíneo tem que tomar muito cuidado para não desenvolver esse hábito de mentir só para não ter que enfrentar as pressões, porque nós vamos ter pressões, né? Logo passada a dificuldade, certamente sentirão arrependimento. Uma das características que eu acho boa no sanguíneo é que ele arrepende rápido, né? Tanto ele é rápido para pecar, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele é fraco nas tentações, ele para resistir às tentações. Então, como ele é fraco nessa área, ele cai mais vezes se ele não se fortalecer no Senhor, na palavra, no Espírito. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai cair em tentação, e depois que ele cai, logo em seguida ele se arrepende. Ao contrário de outros temperamentos, que a pessoa, quando cai na tentação, ela demora para reconhecer. Tem pessoas que levam uma vida para se arrepender, para reconhecer o erro e para consertar o erro. Já o sanguíneo, ele é fácil para cometer o pecado e é fácil também para se arrepender, tá? Aqui está dizendo que certamente sentirão arrependimento, mas a não ser que seja encorajado pelo Espírito Santo. Ó. Não terão forças ou autocontrole suficiente para deixar de incorrer no mesmo erro. Então, é o que eu acabei de falar. Ele é fácil para pecar,
cai na tentação, arrepende, mas aí volta a reincidir nos mesmos erros, né? Muitas vezes no ministério a gente lida com vários tipos de pessoas e tem pessoas que é assim, ela está lutando contra um pecado, pede para você orar, daqui a pouco volta de novo com o mesmo pecado, e aí já vira até um pecado de estimação, né? Porque elas se não for o Espírito Santo, ela se encher do Espírito Santo, ela lê a palavra, ter esse relacionamento com Deus, né? Para que o Espírito Santo dê força, autocontrole, domínio próprio, para ela poder não voltar, ela vai estar sempre voltando, tá? Voltando a cometer os mesmos erros. Se é o poder de Deus a fortalecê-lo, o sanguíneo facilmente deixará sua vida emaranhar em uma teia de complexidade. É uma mentira para arrumar outra, vários tipos de coisa. Então, uma das coisas, gente, que se você tem sanguíneo no teu temperamento, você tem que trabalhar um dos frutos do espírito, que é importante para o sanguíneo, é o domínio próprio. Trabalhar isso na tua vida, pedir a Deus, quando você lê a Bíblia, procurar versículos sobre o domínio próprio, pedir a Deus para te ajudar a dominar você mesmo, porque é uma das pessoas mais perigosas para o sanguíneo é ele mesmo, porque ele é muito impulsivo, né? E pode acabar se metendo nessas encrencas. Então, Pedro, ele era de vontade fraca. Ele fazia aquelas promessas, aquela coisa, e daqui a pouco ele estava caindo na mesma coisa que ele disse que não ia fazer, tá? Então, vontade fraca, essa era uma característica dele. Tal qual Pedro, quem possui esse temperamento, se arrepende com sinceridade, mas por meio da posse completa pelo Espírito Santo, a tragédia pode converter-se em uma experiência de vida transformadora. Olha que legal. Se você, né, é um sanguíneo ou convive com uma pessoa sanguínea, saiba que como esse temperamento, ele tem essa sinceridade, essa facilidade também de se arrepender, então aquilo que foi uma coisa ruim, ela pode ser transformada numa experiência transformadora, assim como foi na vida de Pedro. Você pode ver que ele negou Jesus, né? E logo que ele negou Jesus, o que aconteceu? Ele chorou amargamente, porque ele sentiu o arrependimento. E isso está lá nas páginas dos evangelhos para mostrar para a gente, né, que isso aí foi um testemunho de vida dele, que ele fez aquilo que ele prometeu não fazer, ele acabou fazendo, mas ele chorou amargamente e se arrependeu. É, porém, importante que a pessoa reconheça que não são suas fortes resoluções ou boas intenções que lhe trazem a consistência à vida. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo sem que o Espírito Santo esteja habitando em sua existência, não se pode confiar em um sanguíneo. E o pior é que nem ele pode confiar em si mesmo. Pior que é isso, gente, olha. Se você tem que confiar no poder do Espírito Santo que habita em você. No dia que você aceitou Cristo, ele foi dado como um presente, o selo da sua redenção, o seu consolador, e sem o Espírito Santo trabalhando na sua vida, pela palavra, pela leitura da palavra, pela oração, pelo clamor até, o que vai acontecer é o quê? As suas resoluções não vai adiantar nada. A minha resolução como sanguínea, eu posso falar, eu não vou fazer mais isso, né? Na minha cabeça, eu não quero mesmo fazer isso, mas isso aí não é suficiente. O que eu preciso é de tomar, sim, as resoluções que eu preciso, né? As decisões e buscar esse auxílio da palavra de Deus,
do Espírito Santo para que eu possa ter consistência nessa decisão que eu tomo. Seja lá na minha própria vida, seja em coisas que eu quero fazer para Deus, em hábitos que eu quero mudar na minha vida. É só Deus para ajudar um sanguíneo, porque ele não pode confiar nem nele mesmo. Porque, né, igual até o apóstolo Paulo, que era colérico, ele disse que o que ele queria fazer, ele não fazia, o que ele não queria, ele ia lá e fazia. Imagina o Pedro, que era sanguíneo. Pode passar, Daniel. Então, vontade fraca. Outra característica, Pedro era aquele que negou Jesus, né? Talvez essa foi uma das coisas que mais marcou ali, porque quando você fala a gente fala de Judas, aqui vou até ler aqui, ó. É triste o fato de que as coisas boas que se faz não se tornem tão conhecidas como as más. Então, isso aí é um fato, né? Na vida da gente. Você pode fazer 10 coisas boas, quando você faz uma coisa ruim, aquilo ali, a que você fez que é ruim, fica assim, parece que fica brilhando, ofuscando, assim, mostrando para todo mundo que você errou. Assim como Judas é conhecido como o discípulo que traiu Jesus, Pedro é conhecido como o discípulo que o negou. Todos os 4 evangelhos narram a vergonhosa história. Então, eu sinto, eu sempre falava no seminário, quando eu ia dar aula, que algumas coisas na Bíblia me faz sentir uma perda, assim, uma tristeza. Foi quando Caim saiu da presença de Deus, foi quando o Pedro negou Jesus e chorou amargamente. Tem uma outra situação que eu não estou lembrando agora, mas são coisas que quando eu leio na Bíblia, eu falo, puxa, que triste isso. E quando o Esaú perdeu a sua primogenitura por causa que não valorizou, e quando ele quis, era tarde demais. Então, isso aí são coisas tristes. E então, essa história de Pedro, é uma história triste, porque eu tenho certeza que ele não queria ter feito isso, mas ele acabou fazendo, porque ele é pecador e porque ele ainda tem um temperamento que contribuiu para que naquele momento de pressão, ele não resistiu e ele negou Jesus. Ninguém é facilmente influenciado pelo ambiente do que o sanguíneo, tá vendo? Lembra, ontem até dando aula no Um com Deus, eu falei sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos pecadores. Por quê? Porque se você for um sanguíneo, o ambiente influencia muito o sanguíneo. Tá? Então, o que isso tem a ver com aquilo com o que diz no Salmo 1? Então, se você para, se você se detém, e se você se assenta com escarnecedores, você pode ser influenciado por aquele ambiente. Esse fato não se apresenta à primeira vista. O sanguíneo parece ser forte, né? Quando ele chega todo decidido, não, eu posso deixar comigo, eu vou fazer isso, eu resolvo isso. Dá a impressão que ele é uma pessoa forte e às vezes quase que dominador, e nos dá a impressão de poder, de controlar qualquer situação, mas não é assim não. Esse temperamento precisa desesperadamente do calor da comunhão dos outros crentes. Então, uma coisa muito perigosa, gente, quando um sanguíneo se desvia, ele vai lá pegar o saborzinho lá de outro ambiente, é difícil ele voltar, tá? Então, e mesmo que ele se arrependa, né, a gente viu que ele é fácil de se arrepender, mas ele pega facilmente, ele é influenciado pelo ambiente. Então, isso aí é positivo e negativo. É positivo quando ele está na comunhão da igreja, dos cristãos, ele vai pegar essa influência. Mas quando ele cai no mundo, aí ele vai pegar a influência do mundo também. Então, isso aí é uma coisa que a gente sabendo, a gente nos conhecendo, nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida, tá? E, por exemplo, quando você está num ambiente de trabalho,
você vai ficar atento se você tem o sanguíneo em coisas que você já decidiu que você não quer fazer, e você está vendo outras pessoas fazerem, e você tem que voltar para dentro de você e ver quem é você, se aquilo ali que está acontecendo faz parte da sua vida. Aquele é o lugar que eu devo, esse é o lugar que eu devo estar? O que eu estou fazendo aqui? Né? Esse aqui é o meu lugar, porque eu não posso ficar num ambiente que vai influenciar eu para eu apartar do meu Deus. Então, a gente, o sanguíneo tem que tomar cuidado com isso daí. Por que que isso aconteceu com Pedro? Pedro, ele estava sozinho, né? Aqui ele não estava nesse momento que ele negou Jesus, a gente vê só o Pedro. Aonde estavam os outros, né? Por que que ele estava sozinho? Ele ficou seguindo Jesus de longe. Pessoa que fica de longe, longe de Jesus, longe dos outros cristãos, ele corre um sério risco de ser, de fazer, de cometer algum pecado, alguma coisa que não é bom para a vida dele. Então, o que aconteceu nessa ocasião aqui é que o Pedro ficou seguindo Jesus, Jesus estava sendo julgado lá, né, condenado, lá dentro do sinédrio, e o Pedro do lado de fora, sondando o que estava acontecendo, mas nesse momento ele estava longe de Jesus e longe dos outros discípulos, tá? Pode passar, Daniel. No caso de Pedro, as dificuldades começaram quando ele deixou os discípulos e procurou a companhia do inimigo. Não era para ele estar lá, era para ele estar junto com os outros discípulos, né? Para estar se fortalecendo. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, se aquecendo. Aí em João 18, é sempre, ó, presta atenção nessa frase, é sempre perigoso para o cristão aquecer suas mãos no fogo do inimigo, sobretudo se você for um sanguíneo. Você está fazendo parte da mesma roda, né? Comungando das mesmas atividades que uma pessoa incrédula está fazendo. Então, para qualquer pessoa é perigoso, mas especialmente para um sanguíneo. Aqui o Pedro estava longe dos irmãos, dos outros discípulos, longe de Jesus, e ainda estava esquentando as mãos no fogo do inimigo. Ele é sensível aos que o cerca e tende a adaptar-se aos seus costumes, em vez de destacar no grupo. Então ele pega, já viu falar no crente chuchu? Né? O chuchu é um legume que ele não tem assim um gosto marcante. Ele é quase sem gosto. Então, tudo que você coloca no chuchu, ele pega gosto. Você coloca um bacon, fica um chuchu sabor de bacon. Coloca um alho, cebola, ele fica com aquele sabor. Coloca peixe, fica com gosto de peixe, porque ele não tem um sabor marcante que neutraliza outros sabores. Então, ele pega o sabor de outras coisas. Então, assim se você estiver num grupo de pessoas que não têm os mesmos costumes de você, e você é um sanguíneo, empolgado, você começa a agir igual aquele grupo que você está ali, ou no trabalho, ou na faculdade, numa escola, ou no meio de outros familiares que não são crentes. Quando você vê, você está fazendo a mesma coisa que eles fazem. Então, isso é muito perigoso. Se você tem esse temperamento, você tem que decidir, como Daniel, né? Daniel na Babilônia decidiu que ele não ia se contaminar. Então, quando a gente é sanguíneo, a gente tem que fazer a decisão do Daniel, não se contaminar, né? Não entrar na onda das outras pessoas e não só resolver isso, né, que a gente sabe que o sanguíneo tem vontade fraca, ele resolve, mas se ele não tiver a ajuda de Deus, se ele não tiver firmado na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele mesmo resolvendo, ele pode cair nessa tentação,
tá? Vamos ver mais aqui. A pressão do grupo ainda está nesse tópico de que ele negou Jesus. A pressão do grupo era demais para o apóstolo. E assim ele negou o Senhor a quem amava. Então, o que estava acontecendo? Toda hora vinha um, isso aí não era aquele que andava com Jesus? Aí a outra moça falou, é esse mesmo. Aqui. Então, o sanguíneo sob pressão, ele pode ser mentiroso. Lembra que eu falei que tem que tomar cuidado com isso? Ele prefere mentir do que ter que enfrentar uma situação de risco. Então, aquela pressão, né, fez com que ele negasse Jesus a quem ele amava. Deixou o fogo e saiu à varanda, enquanto lá dentro Jesus estava sendo julgado. Então, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando, olha só, ele foi. A Bíblia, o que a Bíblia fala? O que Jesus ensinou? Que não era para jurar por nada. E mesmo assim, ele pecou mais uma vez, jurando falsamente, mentindo, e negando e fazendo todas essas coisas junto. Não conheço esse homem. Feliz o homem que aprende que quanto mais cedo enfrentar as dificuldades, melhor para ele. O desejo instintivo de fugir ao perigo fez que Pedro não apenas repudiasse a Cristo, mas o negasse sob juramento. Ele usou um sinal de honestidade para encobrir uma mentira. Entendeu? Então, ele estava fazendo um juramento falso, ele estava negando o seu Senhor, a quem ele amava, sob juramento. Então, tudo isso porque ele estava sendo pressionado e ele não queria enfrentar aquela dificuldade. Então, essa é uma característica do sanguíneo, é não querer enfrentar aquela dificuldade. Então, ele vai enrolando a situação para ele fugir dela. Foi esse um dos motivos que fez ele negar Jesus. Pode passar, Daniel. Simão, o sanguíneo, caracteristicamente motivado por estímulos externos, né? Ele tinha um temperamento, fazia parte do seu eu interior, só que ele, como sanguíneo, é motivado pelas coisas externas que estão ao redor, ele, motivado por estímulos externos, ao ouvir o canto do galo, de repente, ele lembrou das palavras de Jesus. Né? Lembra que eu falei que o sanguíneo é fácil para pecar, mas quando ele cai em si, ele fica arrependido e cheio de remorso. Olha o que aconteceu aqui. Lembrou-se das palavras de Jesus. Sua reação, anotada pelos 4 escritores dos evangelhos, foi típica do temperamento sanguíneo, né? Saindo dali, chorou amargamente. Né? Se fosse outro temperamento, talvez ia ter uma outra reação, mas ele chorou. Ele, né, todo extrovertido, chorou amargamente. Somente os sanguíneos e os melancólicos são dados ao choro. E quando um melancólico é sanguíneo também? Que é no meu caso. No meu caso, eu sou melancólico sanguíneo. Então, aí, por isso que eu choro muito. Agora, até que eu melhorei um pouco, mas quando eu era criança, minha mãe falava, ai, mas não pode olhar para a cara dessa menina, eu ainda lembro disso até hoje, que ela já está chorando. Eu tinha um choro fácil. As lágrimas amargas de Pedro ao fim desse triste drama ilustra uma tendência tipicamente sanguínea. Eles facilmente se arrependem. Lembra que eu falei? Quando comete um pecado grave, tem remorso profundo ao reconhecê-lo ou ao sentir-se envolvido por seus resultados. Quando ele vê o que ele fez, fica triste, fica preocupado com o que os outros estão pensando,
por que que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Mas aí já é como se o leite já derramou. E ele fica todo entristecido. Então, o que pode nos ajudar nisso é a gente se precaver antes, né? Viver na presença de Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo, vencendo essas fraquezas de falar o que não deve, de agir precipitadamente, né? De ter uma vontade fraca, né? Se você tem vontade de alguma coisa, se aquilo é legítimo, é certo, a gente tem que pedir a Deus que dê para a gente uma consistência, uma força para a gente não desistir daquilo que é o certo, não ter uma vontade fraca, tá? Porque isso foi o que levou Pedro a negar Jesus. Pode passar, Daniel. Já passou, né? No último capítulo de João, uma cena terna evidencia a profundidade do remorso de Pedro. Ele sentiu um remorso, é horrível essa sensação, né, de remorso. Depois da ressurreição, Jesus veio a ele e perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Aí o Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Há um jogo importante de palavras que não parece na tradução do português, porque na hora que Jesus perguntou assim, Simão, você me ama? Ele usou a palavra ágape, que é o amor, é a forma de amor mais profunda, né? Mais assim, um amor sem, como que fala? Sem incondicional. Então, na verdade, Jesus estava perguntando assim, Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí ele falou, aí o Pedro, ele estava tão entristecido, ele já tinha negado Jesus, né? Falou, acho que Jesus nem confia mais em mim, nem acredita mais em mim. Ele esqueceu que Jesus é Deus e sabe tudo que está aqui dentro. Mesmo a gente estando errado, ele sabe as nossas verdadeiras intenções. Mas naquele momento, Pedro falou assim, quando ele disse, ele usou a palavra ágape, né, que é o amor incondicional. Pedro, você me ama, né, na forma ágape, que traduzindo significa um amor incondicional. Aí Pedro responde assim: Senhor, o senhor sabe que eu te amo, mas ele usou eu te amo, ele usou fileu, que significa o senhor sabe que eu gosto muito, o senhor é muito meu amigo, que eu gosto muito de você, do senhor. Aí Jesus repete pela terceira vez. As três vezes que ele negou, Jesus repete, faz as três perguntas. E na última vez, ele entendeu o que Jesus estava querendo, que ele confessasse, né? Então, ele disse assim, o Senhor Jesus usou o termo ágape, que no Novo Testamento é a forma mais alta de amor. E na terceira vez, magoado, porque ele estava lembrando daquilo que ele fez, ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Aí ele usa a palavra ágape, o Senhor sabe que eu te amo incondicionalmente, ainda que eu tenha te negado, eu te amo incondicionalmente. E ele provou isso, né, nos próximos anos da vida dele, até o fim da vida dele. Pode passar, Daniel. Agora, outra característica, ele era inconstante. A história que vimos acima, né, e muitos outros eventos da vida de Pedro indica que um dos maiores problemas do sanguíneo é o fato de ser inconstante. Sua vida consiste em um paradoxo de extremos, ou é 8 ou é 80, né? Não tem aquela constância, né? O Senhor Jesus parecia saber que o desejo do coração de Pedro era de ser um indivíduo estável. Ele queria isso. Todo mundo quer, até o sanguíneo. Ele não quer ficar numa montanha russa. Hoje ele quer isso, amanhã já parece que não faz sentido, você quer outra coisa. Não. Ele queria ser uma pessoa consistente, mas por ele mesmo ele não ia conseguir. E eu sei que se você é sanguíneo, tem característica de sanguíneo, como eu tenho um pouco sanguíneo, um pouco melancólico,
Então, a gente tem esse desejo de ser uma pessoa estável, consistente. A gente não quer começar uma dieta e parar ela dali uma semana. A gente não quer começar uma caminhada e parar. A gente não quer ter uma lista de coisas que a gente pretende fazer na nossa vida, e daí no terceiro item a gente para e não continua. A gente não quer começar a ler um livro e ler 2 capítulos e parar. A gente quer ter essa consistência, mas é uma fraqueza do temperamento que você precisa de lutar, pedir a ajuda de Deus, porque é possível. A vida de Pedro mostra para nós que o homem mais sanguíneo, talvez da Bíblia, ele teve a vida dele transformada, o temperamento dele transformado pelo Espírito Santo. Então, olha só o que Jesus disse para ele. Jesus via que ele queria realmente fazer aquelas coisas que ele colocava, mas ele não conseguia pelo seu temperamento. Então, por essa razão, ele mudou seu nome profeticamente, dizendo: Tu és Pedro. Então, o que que quer dizer? Pedro significa pedra. Então, ele falou: olha, o nome dele era Simão, e Jesus colocou o nome dele de Pedro. Falou: tu és pedra. Então, quer dizer, você é meio inconstante, como Simão, você tem sido inconstante, levado para lá e para cá, tem me negado, feito algumas coisas sem pensar, mas eu vou mudar o seu nome, agora você vai ser Pedro, que significa pedra, que significa estabilidade, que significa uma coisa consistente. E o apóstolo se tornou forte e cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Então, isso significa o quê? Que nós podemos, né? Não é desculpa, por isso que pode passar, Daniel. Por isso que o temperamento explica certas atitudes nossas, mas não justifica. Agora vamos ver a transformação de Pedro. Quando uma pessoa recebe Jesus, Cristo em sua vida, torna-se uma nova criatura. Assim passa a ter 2 naturezas, a velha e a nova. Isso aí a gente já sabe, né? Os 2 nomes de Pedro são típicos das 2 fases de cada crente. Simão representa a antiga qualidade sanguínea, enquanto Pedro denota o renovado caráter pétreo, né? Firme, do homem estável e constante que o Espírito de Deus moldou do templo do sanguíneo de barro, tá vendo? Então, aqui está querendo dizer que Deus pegou aquele Simão de barro, né? Frágil, inconstante, e transformou ele em pedra, né? E num homem estável, pétreo e constante, que só o Espírito Santo pode moldar. Porém, como vemos na vida do apóstolo, essa transformação não é imediata. É questão de crescimento, é relacionamento com Deus, é vida com Deus, é oração, é leitura da palavra, é tentar a natureza nova sobressair e aniquilar esses características negativas do temperamento, e vai despontar o quê? Vai despontar o lado bom, porque Deus precisa de sanguíneos, de pessoas como Pedro. Você vai ver quantas coisas maravilhosas Pedro fez também. Pode passar, Daniel. Ó, a mudança do nome Pedro feita pelo mestre, está quase terminando, viu? Transformador, ó, a mudança do nome Pedro, feita pelo mestre transformador dos homens, é excelente exemplo daquilo que ele quer fazer por todo ser humano. O homem controlado pelo Espírito Santo não deixará jamais de ser ele mesmo. Veremos que a mudança na vida de Pedro não eliminou sua personalidade, e sim modificou. Então, você não vai deixar de ser sanguíneo, mas você vai ser um sanguíneo com características positivas ressaltadas e as negativas submetidas na vontade de Deus. Então, ele não Deus não está querendo fazer você não ser você mesmo. Ele te criou assim.
né? Então, ele quer usar os pontos positivos da tua personalidade, do seu temperamento. Depois da plenitude do Espírito, Simão, o sanguíneo, não mais demonstra falta de domínio próprio. Você pode ver, a característica mais marcante num sanguíneo é a falta de domínio próprio. Então, no caso, ele é o seu pior inimigo. Se ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não consegue controlar ele mesmo. Então, quando ele está cheio do Espírito, então ele é controlado. Pelo contrário, Pedro passa a ser comedido em seus atos. Olha só a transformação de Pedro. Depois que ele fica cheio do Espírito Santo, ele passa a ter domínio próprio, ser comedido em seus atos, né? Ter consciência do que ele está fazendo. As características de dinamismo, amabilidade, magnetismo de Pedro continuam evidentes, mas os defeitos são modificados pela força das boas qualidades. E Deus é glorificado nessa transformação. É isso que ele quer fazer em nós, tá? Fazer com que a gente consiga nos dominar, ter sabedoria nos nossos atos, ser comedido, né? Avaliar as coisas antes de fazer, mas continua aquelas características do sanguíneo, que é dinâmico, amável, que tem aquele magnetismo, que todo mundo se sente atraído por aquela pessoa, uma pessoa carismática, isso continuou. A gente viu, porque Pedro, ele tinha essa característica, ele pregava para multidões depois, e foi uma transformação que Deus foi muito glorificado nisso. E já estamos terminando, só mais uns minutinhos que já tá, só tem mais um ou dois. Então, agora foi a transformação de Pedro, agora Pedro cheio do Espírito Santo. Olha só que resultou. O poder do Espírito Santo na vida do apóstolo sanguíneo foi claramente uma influência benéfica. Esse poder à disposição de todo crente hoje modificou de tal forma a Pedro que seus defeitos ficaram obscurecidos e suas qualidades foram realçadas. É isso que acontece. Quando você, pela leitura da palavra, pela oração, pela uma vida com Deus, pelo relacionamento com Deus, os seus defeitos ficam, ninguém nem percebe muito mais. Aí suas qualidades vão ser realçadas. O poder do Espírito Santo na vida do apóstolo sanguíneo foi claramente. Tá. Aqui está só repetido. Pode passar, Daniel. Acabando. Vemos o primeiro sinal da transformação em Atos 1,15, né? Aqui Pedro, aqui ó, realizou a sua primeira pregação, de que temos notícia. Aparentemente é um sermão sobre a morte de Judas Iscariotes. Isso aqui não foi o sermão do dia de Pentecostes ainda não. Ele levantou, né, no meio dos irmãos lá, e ele fala do Judas, que aconteceu com Judas, né? E ele coloca ali para a escolha de um novo membro para fazer parte dos 12. Olha só como ele tinha essa influência, essa disposição de levantar, ser o primeiro que levantou e pregou e falou. Né? Analisando a mensagem, não se nota nenhuma exaltação dele mesmo, mas sim um discurso cheio do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus e oferecendo uma solução prática para o lugar deixado vago por Judas, o traidor. Pedro propôs uma maneira inteligente de fazer a escolha dos homens. Na escolha dos homens, ele sugeriu, olha, dos homens que estiveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre as alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, olha só, com sabedoria do Espírito Santo, ele sugeriu que fosse escolhido um daqueles que viveu no meio deles. Então, aqui Pedro não está falando de si mesmo, carnalmente, mas ele está cheio do Espírito Santo. Tem mais algum, Daniel?
No dia de Pentecoste, nós temos mais uma amostra da transformação ocorrida no apóstolo sanguíneo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele e os homens falaram as línguas dos estrangeiros visitantes de Jerusalém. Que na festa de Pentecoste vinha gente de todo lado, né? De maneira que todos puderam ouvir a mensagem de Deus em sua própria língua. Então, ele, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho na língua que aquelas pessoas puderem entender e aceitar Jesus. Foi um Pedro controlado pelo Espírito Santo, que se levantou com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. E pregou o primeiro sermão evangelístico da era da igreja. Simão, o sanguíneo, foi transformado em Pedro, o sanguíneo, controlado pelo Espírito Santo, um grande pregador do Evangelho. Beleza? Então, aqui entre nós sabemos que nós podemos ser transformados, né, na medida da estatura de Jesus Cristo. Cada um na sua individualidade. Nós não precisamos mudar de temperamento, mudar quem nós somos, mas nós precisamos deixar Deus moldar o nosso caráter, Deus moldar o nosso temperamento, para que a gente possa ser usado por Ele, fazendo com que os nossos pontos negativos fiquem obscurecidos, quase desaparecidos, e que os nossos pontos positivos sejam realçados. E tudo isso vai depender do quê? De você reconhecer se você tem sanguíneo no teu temperamento, ou se você lida com pessoas sanguíneas, você pode ajudar elas com esse estudo que você está tendo hoje, para que ela possa chegar nesse ponto, para que ela possa aprender, para que você tenha paciência com essa pessoa, a ensinar que ela precisa de ter um relacionamento firme com Deus, para que ela possa ter o domínio dela mesma, né, para poder controlar esses impulsos e ser tudo aquilo que Deus quer que ela seja, né, ser uma versão melhorada de você mesmo. Deus não quer que você seja outra pessoa. Foi Ele que criou você do jeito que você é. Ele só quer que você melhore, você seja sempre a melhor versão de você mesmo. Tá bom? Ok, gente? Tá todo mundo aí ainda? Sim. Daí, compreenderam? Sim, eu compreendi. Então, o que vocês vão fazer? Peguem isso que eu falei hoje, não deixa voar, sair aqui da tua cabeça, não. Vê pontos que você precisa melhorar e fala, Deus, eu sou um sanguíneo. Eu preciso da sua ajuda para me submeter ao Espírito Santo esses traços negativos do meu temperamento. E eu quero que o Senhor use a minha vida para que eu quero que apareça os pontos positivos. Eu quero ser usado para a sua glória. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Seja qualquer um de vocês. Se você tem um temperamento que nós acabamos de estudar, você vai orar assim. E se você não tem esse temperamento, mas você convive com pessoas que têm, tenha paciência, ajuda eles a conhecer essa ferramenta que nós temos, que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, que é uma pessoa que vive em nós, que pode nos ajudar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu me vi bastante nessas características aí do Pedro. Às vezes eu me sinto muito assim, eu falo muito, eu sou muito impulsiva, às vezes na hora de falar, falo muito o que eu penso rapidamente, sim, sem refletir. E eu tenho assim, o meu sonho é conseguir fazer uma coisa, ter uma rotina e conseguir fazer sempre uma coisa, porque eu tenho essa inconstância também. Eu não consigo ir até o final com as coisas.
E eu estava pensando, acho que até para ser dirigida pelo Espírito Santo eu tenho dificuldade, porque eu não sei se eu vou conseguir todos os dias ler a Bíblia e orar, porque é uma coisa difícil até nisso, porque a gente sempre cede para a vontade, porque é mais fácil. Por exemplo, eu estou cansada, então hoje eu não vou fazer isso. Eu tenho essa tendência. Então eu percebi muito isso aí em mim. Então, aí a gente faz a resolução, pede para Deus a força para a gente executar, e a gente tem que brigar com a nossa própria natureza carnal, porque ela não quer. Eu tenho esse problema também, porque eu tenho um sanguíneo em mim, e eu tenho mania de começar muitas coisas, e eu sou uma boa começadora e uma péssima terminadora, igual você está falando aí. Talvez é por isso que você herdou de mim isso daí, né? Olha o que eu fui dar de herança para você. Mas eu estou lutando assim. Eu tento pegar alguma coisa, até no meu trabalho lá de costura, eu estou tentando ir até o fim, eu estou lutando comigo mesmo para mim terminar coisas. Para mim, eu sinto uma realização muito grande. Por isso que eu acho que é isso aí, incomoda muito um sanguíneo, esse negócio de começar as coisas e não terminar. A gente não termina, mas a gente se sente mal, não é assim? Você não se sente mal de não terminar? Eu me sinto mal. Então, daí, quando eu consigo levar até o fim aquilo, eu tenho aquela uma realização pessoal. Então, trabalha nisso. Tá bom, Gabi? Josi, entendeu bem? Entendi. Davi, entendeu? Miriam? Entendi, tia. Então, irmão Aurelino, compreendeu? Entendi bastante. O senhor tem sanguíneo aí na família? O senhor é colérico, né? É, E o senhor tem sanguíneo na família? tenho a minha irmã. Então o senhor vai poder ajudar ela descobrindo isso daí agora, tá Certo. bom? É isso aí, vamos orar um pelos outros, né? Que todos os temperamentos têm o seu ponto positivo e negativo, não é só o sanguíneo, não, tá? Então, nós vamos ver que nós vamos estudar depois a vida de Paulo, e a gente vai ver que todos os temperamentos têm o lado positivo e o lado negativo. Então, o que importa é que a gente coloque em prática, tenta melhorar, ser a melhor versão de nós mesmos, tá bom? Então, vamos orar para terminar nossa aula de hoje. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom. E de uma maneira incrível e maravilhosa, o Senhor nos criou, Pai. E o nosso temperamento, Pai, é uma parte de nós que foi o Senhor que criou também. Porque o Senhor precisa, Pai, de homens e mulheres sanguíneas, coléricas, melancólicos e fleumáticos. Todos os temperamentos são o Senhor que criou, então o Senhor sabe a maneira de usar, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, o Senhor possa estar moldando o nosso temperamento para que sobressaia, Pai, aquilo que o Senhor quer, para que seja o seu nome honrado através do nosso temperamento, da nossa maneira de ser, e que seja submetido, Pai, ao domínio do seu Espírito Santo também, todas essas áreas que são fracas no nosso temperamento, de todos que estão aqui nessa noite, cada um tem o seu temperamento, a sua fraqueza, as suas partes positivas, então que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que nós possamos te amar, te servir, abençoe o nosso final de semana, nosso culto de domingo, de manhã e à noite, abençoe cada igreja aqui representada, abençoe nossos irmãos, Pai, aqueles que não puderam participar hoje, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, e cuidando de todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe todos vocês, viu, irmãos? Vocês tenham uma boa Boa semana. noite.